Beleza, beleza? Vamos que vamos. Beleza, pessoal? Shalom. Uhul. É nós de novo. Vamos lá. Pessoal, seja bem-vindo. Vamos tentar terminar hoje, pessoal, o estudo de autógrafo da Torá. Entrega da Torá. Vamos tentar terminar ela hoje. Não vou prometer nada. Vocês sabem que aqui sempre é uma aventura, né, pessoal? Pessoal, vamos lá. No vídeo passado nós comentamos sobre a entrega da Torá, que os anjos fizeram ali um jogo duro, enfim, falamos a respeito disso, né? É claro que Moisés, pouco mais para frente lá, vai ter que enfrentar o anjo da morte, mas isso aí não vai ser agora que a gente vai contar. Então nós vamos comentar um pouco mais como são os segredos que estão por trás de tudo isso. Tem muito segredo. Então vamos embora. Uhul! É nóis, pessoal! Bom, pessoal, então a pergunta passada ficou para ser respondida hoje seria: por que Deus só entregou a Torá, só entregou a sua palavra depois aí dessas semanas todas, né? Esperando passar aí as 7 semanas, né? E essa é uma das perguntas. Por que o povo de Israel não recebeu a Torá lá na terra do Egito? Por que o povo não recebeu logo a Bíblia, né? Vamos falar assim, entre aspas, a Bíblia é sagrada, que muitos falam que a Bíblia é sagrada, mas enfim, não vamos entrar na divisão dos livros. Por que então não recebeu a Torá lá no Egito, quando estavam sendo escravos, quando estavam ali no tempo de José, no tempo de Jacó? É claro, pessoal, que tem muita explicação, e uma da explicação é que Deus estava esperando nascer Moisés para que ele pudesse tirar o povo do Egito, ok? E muitos comentam, peraí, então por que Deus esperou todo esse tempo e por que não entregou logo tudo isso de uma vez? Pessoal, Deus via que o povo de Israel tinha acabado de sair do sofrimento. Olha só, uma coisa muito interessante. Quando uma criança sai do hospital, né, o que acontece com a criança? A criança ela não vai logo para a escola, ela não vai logo brincar no parque, na rua. Ela vai ter aqueles dias para ficar em casa, repousando, igual uma mulher que ela acabou de ter o seu filho, tem um resguarde, né? E é a mesma coisa da mulher que ela tem esse resguarde, né? Depois do nascimento da criança, a sua purificação toda. Então o povo de Israel estava nessa condição, ou seja, o povo de Israel estava saindo de uma área muito negativa, de uma coisa muito trabalhosa, de uma coisa muito pesada. E Deus não ia jogar uma santidade dessa em cima do povo de Israel, porque o povo de Israel ia morrer. E na verdade tem muitas coisas mais profundas por aí. Então o povo de Israel não podia receber logo essa unção, essa graça de ver a glória, a graça de Deus. O que acontece é que, assim como uma pessoa que acabou de sair do hospital precisa de tempo para se recuperar, para voltar à sua atividade física, voltar a trabalhar, essas coisas tudo, o povo de Israel precisava também desse tempo. E as pessoas perguntam por que Deus entregou
no deserto a Torá. Porque Deus entregou a Torá lá no deserto? Porque não entregou lá em Jerusalém, lá em Israel e tal, essas coisas todas. As pessoas fazem esses comentários. Porque Deus queria que todo o povo soubesse da Torá. Que o povo de Israel não pudesse dizer, não, a Torá é do povo de Israel. Não, porque foi dado no deserto. E o deserto ali não tinha dono, para que o povo todo pudesse assim receber a Torá se quisesse. Ok? Se quisesse receber a Torá, todo mundo ia receber. Ok? Então esse foi um dos motivos que Deus levou para o deserto a entrega da Torá. E Deus escolheu o Monte Sinai, né? Monte Sinai não é a maior montanha da região. Existe ainda quatro montanhas maiores do que o Sinai, mas Deus escolheu o Sinai. Ok? É claro que eu vou ter que explicar uma parte muito interessante, não vai ser agora. Dizendo que quando você se humilha, é uma coisa muito interessante. Quando você se humilha, o rei também se humilha. Olha só uma coisa interessante. Então, Deus desce para o Monte Sinai. E aí tem uma coisa muito interessante. Porque o povo ele fica lá embaixo, né, lá no pé. E aí vem os anciãos, vem os anciãos. Depois vem Levi e o sacerdote, e o grau mais alto é Moisés. Moisés consegue subir até aonde está a fumaça, a presença, a Shekinah de Deus. E com isso a gente pode dizer que é o nível espiritual de cada homem para se encontrar com Deus. O povo ficou no pé da montanha, os anciãos eles se aproximaram um pouco mais da montanha. O sacerdote Levi subiu um pouco mais da montanha, mas Moisés tinha um nível espiritual maior e foi até lá cima da montanha. Ok? Então isso é um ato também para a nossa vida espiritual, que nós não podemos chegar no nível em que Moisés estava. Nós não podemos chegar no monte lá em cima da glória de Deus e sair assim de boa. Parece que não aconteceu nada. Mas enfim. Pessoal, e isso é uma das explicações que eles nos dão. Uma coisa muito interessante, pessoal, é que vocês estão acostumados a assistir filme de Hollywood, né? O filme de Hollywood, você vê todo mundo atravessar o mar vermelho, de boa e tal, bonitinho. Mas tem outra coisa muito interessante. Quando o povo saiu da terra do Egito, tinha pessoas cegas, pessoas que perderam braço, perna, pessoas que estavam cortadas, pessoas que estavam feridas, pessoas que perderam o dedo por causa do trabalho, pessoas que ficaram com a sua vida marcada por causa do chicote de Faraó. Então, todas essas pessoas que estavam deficientes, que estavam faltando o dedo, que estava cego, que estava surdo, que estava mudo, Deus fez o grande milagre na época para entregar a Torá. Ou seja, olha só, quando se vai fazer um sacrifício, o animal ele não tinha que estar com nenhum defeito. O animal não tinha que estar, ele tinha que estar intacto. Nenhum defeito poderia estar no animal. Ele não poderia estar doente, ele não poderia ter uma cicatriz, não podia ter nada, um sacrifício a Deus. E Deus, olhando esse sacrifício, ele falou: o povo de Israel não pode estar com nenhuma cicatriz. E o que Deus fez? Deus aproveitou esse tempo que o povo estava no deserto e Deus curou todas essas pessoas. Deus deu ordem aos seus anjos para curar as pessoas que estavam cegas, as pessoas que estavam aleijadas, as pessoas que tinham problema de coluna, pessoas que tinham suas mãos ocultadas, elas ganharam outras mãos. Olha só o nível espiritual, pessoal.
Não havia nenhuma pessoa doente, nenhuma pessoa com dor de cabeça, nenhuma pessoa que estava com uma enfermidade quando Deus entregou a Torá. Quando Deus subiu no monte e disse: aqui está a minha Torá para vocês. Isso para vocês entender o que não conto para vocês. Ok? Todo mundo acha que, enfim, não quero comentar muito isso aí, que seja é outra coisa. Então, quando Deus foi entregar a Torá, pessoal, uma coisa muito interessante aconteceu no universo. Ou seja, muitos comentam que o profeta Balaão, né? O profeta Balaão, ele tinha uma conexão grande com Deus. Ele tinha uma conexão grande com Deus. Só que a conexão dele era para o lado mal. E Deus tinha conexão com ele, porque ele sabia chegar até Deus. Ele ouvia Deus. Ele até falava com Deus. Ok? Então Balaão, quando ele percebeu que os animais ficaram paralisados, os animais pararam, né? Todos os animais pararam, cavalo, animal de carga, os pássaros não cantaram. Então Balaão falou: peraí, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo aqui? E as pessoas perguntaram para Balaão: Balaão, faz alguma coisa. E Balaão disse: olha, não posso fazer nada, porque isso aí não vem da natureza normal, isso vem algo divino. Que nesse exato momento Deus está fazendo algo grande, muito grande para o povo de Israel. Deus está fazendo alguma coisa tão importante. E ele percebe que Deus está entregando a Torá para o povo de Israel. E Balaão ele percebe isso e fala: agora o povo de Israel praticamente vai ser invencível. O povo de Israel praticamente vai ser invencível, né? Balaão, aí nós sabemos uma história de Balaão, que ele era conselheiro do faraó, conselheiro lá do rei de Cuxi. Enfim, nós já contamos essa história isso lá no passado, lá nos nossos vídeos lá, ok? Então Balaão ele percebe isso, essa divindade, esse poder divino, ok? E tem uma coisa muito interessante, pessoal, mas muito interessante mesmo, que é que um comentário que as pessoas comentam é dizendo que Deus matou o povo de Israel várias vezes e ressuscitou. Não é assim. Na entrega da Torá, as pessoas estavam tão santificadas, o nível espiritual das pessoas que estavam lá embaixo, né? Lá embaixo, no pé da montanha, que era um nível espiritual muito mais baixo, o nível espiritual deles estava muito elevado, que quando Deus começou a entregar a Torá, e eles começaram, a alma deles começaram a sair. Deixa eu explicar uma coisa para vocês rapidamente, para nós finalizar essa parte aqui. O povo de Israel disse: Moisés, nós queremos ouvir Deus falar. Olha só, o povo de Israel disse: Moisés, nós queremos ouvir Deus falar. Nós não queremos ouvir você, Moisés, com todo respeito, nós te respeitamos tudo, mas nós queremos ouvir o próprio Deus nos contar, nos falar a respeito da Torá. E Deus, ele aceita. Por quê? Porque ele vê que o povo realmente está querendo a Torá, o povo realmente está querendo aprender. O que ele faz? Então tá bom, é isso que vocês querem me ouvir? Então tá bom, vocês vão me ouvir. E aí os pessoal que estavam lá embaixo, eles começaram a ver os próprios anjos, milhares de anjos e o trono de Deus. Eles começaram a ver isso. E aí as almas deles começaram a sair. Isso mesmo. Aquelas milhares de pessoas que estavam lá embaixo, as almas deles começaram a subir. Quando Deus começou a explicar a Torá, começar a falar da Torá para eles, as almas deles eram atraídas pela pureza das palavras que saía da boca do próprio Deus. E aí as almas deles saíam. E as pessoas e Deus via que as almas deles estavam tudo ali perto, tudo ali perto, e Deus dizia:
vocês não podem ficar aqui, vocês não morreram como era para ter morrido, voltem para o corpo de vocês. E Deus mandava uma neblina, uma forte neblina, a neblina descia e também descia as almas daquelas pessoas, descia para o seu corpo. E Deus continuava falando, as pessoas ressuscitavam e elas continuavam ouvindo Deus falar, explicando da Torá, falando da Torá, e aí acontecia a mesma coisa. As almas das pessoas saíam do seu corpo, porque elas eram chamadas pela doçura, pela paz, pela santidade das palavras que saíam da boca do próprio Deus. E aí todo mundo percebia isso, né? Quando Deus falava, as almas saíam, voltavam, e as almas ficavam tudo perto de Deus ali, e Deus falava: voltem, voltem, voltem para o lugar de vocês. E aí Deus mandava a neblina novamente, e as almas desciam para o seu corpo. E aí o que acontece, pessoal? O que acontece é que o povo, eles percebem isso e eles veem os raios, relâmpago, o monte fumegando, e aí a Bíblia fala que eles fogem, porque eles fugiram, eles se afastaram do pé da montanha, porque por causa disso. E eles falaram: Moisés, por favor, nos desculpe, não desculpa, mas fala para Deus falar para vocês e você fala para nós. Olha só, então o nível espiritual daqueles caras era muito elevado, tão elevado. E eles falaram: não, Moisés, nós estamos morrendo e estamos sendo ressuscitados ao mesmo tempo. Nós estamos ouvindo Deus falar, nós estamos morrendo e estamos sendo ressuscitados. Fala para Deus, ele fala contigo, ele te ouve e nós vamos ouvir você, Moisés. É a parte que a Bíblia Sagrada nos revela que o povo, o que aconteceram? Eles fugiram do pé da montanha e ficaram esperando Moisés lá embaixo. Olha só o nível espiritual desses caras. E aí, pessoal, sim, é que Moisés vem falando com o povo, recebe a tábua dos 10 mandamentos, ok? A tábua dos 10 mandamentos, que é uma coisa muito sagrada, e muitas pessoas falam sobre as tábuas dos 10 mandamentos. Por que isso? Porque foram as coisas que mais o povo judeu, o povo israelita, lá no Egito foram massacrados. O povo judeu, eles foram massacrados. Ou seja, os 10 mandamentos que fala de adorar somente Deus, guardar o sábado, respeitar o sábado, serviço ao Senhor, respeitar pai e mãe, não ter inveja, não adulterar, não cobiçar. Então esses foram os maiores pecados que aconteceram, que vieram para cima do povo de Israel. Porque o Egito tinha Deus para tudo, e aí o povo de Israel não se misturou com esse Deus. Apesar do sofrimento, 210 anos levando porrada na terra do Egito, o povo de Israel nunca clamou o outro Deus, nunca chamou outro Deus, nunca adorou o outro Deus. E o povo de Israel ficava triste, dizendo: hoje é sábado e Faraó está nos obrigando a trabalhar. Olha só, então o 10 mandamentos está ligado diretamente sobre o sofrimento do povo de Israel. As coisas que eles não tinham, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Nós sabemos que as mulheres egípcias, elas andavam de qualquer jeito, elas se mostravam, elas se pintavam, e era uma coisa que chamava a atenção. Até hoje chama a atenção, mas os homens judeus disseram que não, que os meus olhos estejam ligados para minha esposa. Então esses são os 10 mandamentos. Quando as pessoas vão explicar, está se referindo às pancadas, às porradas, à tentação que o povo israelita levou lá no Egito. E eles foram fiéis nessas palavras. Não é à toa que quando Moisés ele foi pegar a Torá e os anjos foram contra ele, né? Os anjos foram contra ele, e Deus fala para Moisés:
Olha, na Torá está escrito, eu sou o teu Deus, adora somente Deus. E aí Moisés começa a dizer para os anjos, vocês não estiveram na terra do Egito, cara. Aí Moisés começa a esculachar com os anjos, dizendo, você não estava na terra do Egito, você não levou porrada, você não foi obrigado a adorar outro Deus, você não teve seus filhos mortos, você não tiveram que lutar quando adulteram, você não tiveram suas esposas estrupadas, suas filhas estrupadas. E Moisés mandou para cima naqueles anjos ali, que os anjos todos ficaram calados. E os anjos aí tiveram que abrir mão e dizer, esse merece a Torá. Mas tem o anjo, né? O anjo mau, aquele anjo mau que eu não quero falar o nome desse cara. Ele fala para Moisés e diz, né, depois que Moisés ele recebe a Torá, né? Moisés recebe a Torá, e aí o anjo tentado, aquele anjo lá, ele vem falar para Moisés, cadê a tua Torá? Moisés olhou para ele e disse, porque Deus tinha entregado a Torá para Moisés. E o anjo fala, cadê tua Torá, Moisés? E Moisés fala, minha Torá? Quem sou eu para ter Torá, rapaz? Eu não tenho Torá não, a Torá é de Deus. E Deus olhou Moisés e disse, é isso aí, Moisés. Você foi humilde. Então por isso que a Torá vai ser chamado Torá de Moshe. E hoje é chamado Torá de Moshe. Tem muitas canções que falam de Moshe, Torá de Moshe, porque o próprio Deus foi que deu a Moisés. Por isso que é chamado as leis de Moisés, os livros de Moisés. Por quê? Porque Deus deu a Moisés, deu a ele. Ok, pessoal? Sim, pessoal, tem milhares de coisas para contar a respeito aí da entrega da Torá, muitas coisas, pessoal, é um universo, pessoal, é um universo. Isso aqui que eu contei para vocês, esses 3 vídeos, não é 1%, com todo respeito, não é 1% da realidade que é para ser contada. Bom, pessoal, porque eu não conto, vai levar muito tempo, pessoal, e eu não estou nessa qualificação. Respondendo aqui a pergunta aqui de Nelma Souza. Nelma Souza me perguntou por que eu cortei a barba, por que eu cortei aqui. Simplesmente, pessoal, nesses momentos de quarentena aí dessa pandemia, perdemos aí alguns amigos, e aí por luto eu tive que cortar, aparar aqui um pouco a barba, o bigode, pelo respeito. Assim como eu perdi coisa importante, né, para mim importante, amigos, e por causa disso eu tive que cortar também aqui, mas não raspar tudo, mas sim cortar, ok? Então esse foi o motivo que muitas pessoas me perguntaram. Eu não queria comentar a respeito disso, mas a barba para mim também é importante, e assim como meu amigo é importante, meus amigos são importantes, a barba também é importante, representa sem dúvida que eu tive uma grande perca. E um homem, quando perde sua barba, segundo a tradição judaica, ele fica muito envergonhado, ele fica muito triste. Mas enfim, pessoal, vamos lá, vamos que vamos. Pessoal, tem muitas coisas para contar aqui? Tem, pessoal, mas infelizmente a gente vai parar por aqui. Não esquenta a cabeça que nós vamos voltar a falar de Mesivosete, pessoal, é isso mesmo. E tem uma pergunta muito fantástica que vai falar a respeito de quem? Da mãe de Davi. Calma aí, pessoal, são muitas coisas que a gente vai contar da mãe de Davi, coisas que ninguém te contaram, ok? Tem um vídeo aí nosso falando da mãe de Davi, mas tem coisas que ninguém te contou a respeito dela. Fica para o próximo vídeo. Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, shalom, shalom, uhul, é nóis, até a próxima.